Muito boa tarde, Arcos, boa tarde, Minas, boa tarde, Brasil e por que não dizer boa tarde, mundo. Sejam todos muito bem-vindos aqui no CRI, a sua conexão revista interativa, nesta tarde do dia 17 de abril de 2021. Olha, que alegria, que emoção e que honra poder estar conversando com vocês hoje aqui. Um jeito diferente, um jeito mais especial. Sabemos que o CRI tem optado por conversar com pessoas boas, inteligentes, pessoas que têm conteúdo e que têm sempre alguma informação a prestar para a população, a esclarecer, por que não, e trazer novidade para que possamos fazer com que os nossos dias sejam mais tranquilos. É uma honra, muito obrigado a todos vocês que estão aí, que vão nos acompanhar neste bate-papo desta tarde de sábado. Sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Uma boa tarde. Douglas, Renato, como é que você tá? Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Um ano de CRI nós completamos no dia 9 deste mês, né? E coincidentemente lá atrás, né, quando nós começamos no primeiro programa, nós entrevistamos a Marta Vidal, que é professora e ex-vereadora conceituadíssima de Lagoa da Prata, e este que é o nosso entrevistado de hoje, que dispensa apresentações, mas que mesmo assim faremos aí uma breve recapitulação do currículo dele. Denilson Francisco Teixeira, ele foi vereador por 2 mandatos, foi presidente da Câmara de Lagoa da Prata, de Arcos também, né? Chegou a ser presidente de... É porque eu ando tanto falando em Lagoa aqui. Então ele foi vereador em Arcos por 2 vezes, ele foi presidente da Câmara, ele também foi suplente de deputado federal, depois ele foi deputado federal e prefeito de Arcos. Ele é graduado em turismo, pós-graduado em meio ambiente e em gestão pública, né? Também foi apresentador, né? Ele tinha um programa de entrevistas na TV Oeste chamado Perfil Regional, onde ele entrevistava pessoas, personalidades da política e também personalidades, enfim, muito importantes e conhecidas aqui da nossa região. Foram 4 anos esse programa, acho que, se não me engano, de 2005 a 2009, correto? E é com ele que nós conversamos no dia de hoje, nesse bate-papo agradável, né? Eu já vou passar a palavra para ele cumprimentar vocês, mas antes eu queria dar só um recado para o pessoal. Durante a semana, quando nós anunciamos do CRI a entrevista do Denilson, muita gente me mandou mensagem, inbox, encontrava comigo na rua e perguntava, né? Não sei se em sentido de ironia ou se em sentido de ingenuidade. E aí, mas quando que você vai entrevistar o baiano, o prefeito de Arcos? Quando que você vai entrevistar o baianão? Teve gente até que usou esse termo, né? O baianão. A resposta eu dei no dia, mas eu vou dar de forma geral agora. A resposta para essa pergunta é nunca. E o porquê, né? Caso alguém pergunte por quê, é porque o canal é meu e nele eu entrevisto quem eu quero. E só é bem-vindo no meu canal, né, pessoas das quais eu partilho de um respeito, de uma admiração, né, e que eu acredito que tenham realmente algo a acrescentar na vida das pessoas, na vida dos cidadãos, quer de Lagoa da Prata, quer de Arcos, quer de Samonte, e por todos os lugares onde o CRI alcança hoje com mais de 8.000, né? 8.100 e alguma coisa. 8.209. 8.209 pessoas hoje, seguidoras, né? Outra pessoa também que eu jamais entrevistaria é o Paulo César Teodoro, ex-prefeito de Lagoa da Prata. Eu acho que está respondida aí a pergunta. Espero que ninguém mais me faça essa pergunta. Eu acho que eu respondi até de forma bem gentil. Muito boa tarde ao nosso convidado, Denilson Teixeira. Boa tarde Douglas, Diego, Leandro. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu vou pedir licença para tirar a máscara, porque nós estamos aqui no meu sítio, onde eu moro há 13 anos, e aqui é um lugar bem arejado, bem gostoso, né? Temos aqui 2 pessoas que já vacinaram na área da saúde, e eu vou pedir licença para tirar a máscara, porque a gente está aqui realmente nesse local
muito arejado aqui. Então eu queria cumprimentar a todos, né, e dizer da satisfação que eu tenho de estar aqui com essas pessoas fantásticas, que eu tive a honra, né, de participar do primeiro programa que foi realizado dia 9 de abril do ano passado, lá na cidade de Lagoa da Prata. Foi uma honra muito grande. E aqui hoje a gente comemorando, né, um ano de CRI, com muita alegria, muito prazer, falando com você aí de casa, né, e estou aqui à disposição para responder as perguntas do Douglas, do Diego, né, do nosso Leandro e nossos telespectadores aí que estão nos acompanhando nessa live aí. Deu uma honra muito grande para mim. Muito obrigado. Bacana. Você começa, Diego, por gentileza? Eu passo a palavra para você, para que você dê início ao bate-papo. Bom, eu não gosto muito de papel, né? Eu geralmente ponho alguma coisinha ali para me orientar, para não me perder. Denilson, eu queria que você falasse assim, basicamente, eu gosto muito de fazer um começo, meio e fim. Eu acho que é o bacana de toda a entrevista. Eu queria que você fizesse aqui um traço de como foi o seu governo, de como você se avalia como gestor, de como você avalia que foi a sua gestão, né, em Arcos 2017-2020 e os pontos positivos, negativos, porque você já tinha atuado como deputado e como vereador, mas até então não no Poder Executivo. Queria que você falasse um pouco como foram esses 4 anos para você. Foram 4 anos de muita luta, né? Tendo em vista que a gente pegou uma prefeitura muito desorganizada e o mais importante, o mais relevante de tudo na época foi a falta de dinheiro, né? Os 3 primeiros anos, Douglas, eu não desejo que eu passei para ninguém, né? Foram 3 anos de muita dificuldade, né? Chega o último ano, né? Teve aquela chuva, teve a pandemia, enfim, a gente teve crise financeira, o governo do estado devendo para nós 18 milhões, né, que está pagando agora nesse mandato, né? Eu só tive a oportunidade de pegar 6 parcelas das 30 parcelas, né? Nós tivemos uma queda de arrecadação já no primeiro ano, Leandro, de 11 milhões, a gente esperava arrecadar 104 milhões, nós arrecadamos 93 milhões, né? O governo do estado não passando o recurso que era constitucional, Diego, constitucional, que era obrigado a passar, que era transporte escolar, Fundeb, enfim, e a gente passando por aquilo tudo, só fazendo economia, eu já não aguentava mais falar em cortar, né? A gente tem, assim, não acerta em tudo, por exemplo, se hoje eu voltasse atrás, eu não teria que ficar tão preso na prefeitura, tanto tempo na prefeitura, chegar de manhã, sair à noite, eu teria ido mais para as ruas, que as pessoas sentem falta realmente do gestor na rua, eu errei nisso, né? Mas do ponto de vista de gestão, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de honestidade, aí eu posso dizer que eu não cometi uma coisa de errada. Se eu cometi, a gente erra, mas não com vontade de errar, né? Então foram assim 4 anos de muita luta, muita dificuldade, né? Chega no último ano que a gente pensou assim, a gente fez um esforço enorme para poder dar conta de economizar, né? de montar um planejamento, e chega no último ano essa dificuldade toda. Mas eu ainda, respondendo a pergunta do Douglas, eu ainda vejo muito avanço, né? Nós podemos, né, já no primeiro ano, a gente abriu 2 postos de saúde lá no bairro Floresta, atendendo aquela região, né? O posto de saúde do bairro ali, São Vicente, Oliveiras, ali na rua Vereador João Veloso, esquina com a rua Alves da Silva. Nós abrimos o centro de fisioterapia, que hoje está julgado lá no Polo Esportivo, né? Abrimos o centro de fisioterapia, abrimos já no primeiro 100 dias de governo também a escola em tempo integral lá do bairro Jardim Bela Vista. Então, o Corpo Bombeiro que eu falei, o SAMU já no primeiro ano, o Corpo Bombeiro já no final do mandato, né? Temos a Avenida Sanitária, que a gente ia fazer só o trecho 1, cara, a proteção ali, a revitalização, a pista de ciclismo, que ficou maravilhosa, incentivou, nós temos um número que passa de 500%, Diego, o número de ciclistas que aumentou em Arcos na nossa gestão, então a gente incentivou bastante o esporte, né? O esporte é saúde. É, né, saúde, a gente economiza lá na ponta, na saúde, né? 10 leitos de UTI para Arcos, que agora que estão chegando, mas o dinheiro deixamos pago, né? O bloco cirúrgico da Santa Casa, né?
São várias obras, Ponte do Olaria, são várias obras, velório municipal, o concurso público que tinha 12 anos que não tinha concurso, hoje tem pessoas lá que têm o trabalho graças à sua competência, não porque é amigo do prefeito, nem nada, né? Eu até, é difícil falar tudo porque a gente esquece, né? Nós temos que lembrar também aqui do polo esportivo que ficou novo, trocamos tudo, do teto ao piso, tudo, nosso polo esportivo, né? O Poupa Tempo que está na praça ali, Poupa Tempo, né? Nós temos lá aí também, como eu disse, o castramóvel que castrou mais de 3.000 animais, né? Isso tem que continuar porque a população canina na rua ela cresce também rápido, ela cresce rápido e diminuindo a população canina é saúde pública também, né? Então o transporte universitário que hoje é 100%, né? 100% era 70%, eu passei para 100% gratuito. 2 médicos no 24 horas, né? Apostilas para educação do mesmo nível de apostila de escola particular. Antes só Enfim, tinha um médico 24 um horas. médico, a gente passou para 2 médicos. Certo. Uhum. A reforma das quadras do bairro Planalto, bairro Brasília, ampliação, né, e reforma dos PSF também, do bairro Calcita, do Zona Norte, do bairro Brasília. Então, como eu disse, né, que entrou, né, para a história. Eu quero até que, se você quiser, a gente comentar sobre a história dos 10 leitos de UTI. O bloco cirúrgico da Santa Casa não é um dos mais modernos da região, é um dos mais modernos de Minas Gerais, o bloco cirúrgico. Até, se Deus quiser, passando essa pandemia, eu convido a todos para ir lá junto com a irmã Sandra, né, que tem um papel fantástico nessa conquista juntamente conosco lá, né? A gente pode falar mais disso. Lá na ilha, o pessoal pedia a Rua da Saúde lá a vida toda, a Rua da Várzea, né? Vai sair agora o velório municipal de lá, que o dinheiro já está garantido, o velório municipal, né? Então, assim, apesar de a creche do Olaria, que eu tive uma triste notícia que não vai dar continuidade, né? A creche do Olaria não Está quer, anunciado lá. não quer fazer no mesmo local, que não seria um puxadinho, não seria um puxadinho a creche do Olaria. Por que lá do lado da escola? Primeiro, tem espaço. Segundo, que você fazer uma obra para deixar, Diego, para o próximo prefeito, os próximos prefeitos arcar com as despesas é muito fácil. A gente estava pensando na economia para o futuro, né? A mesma diretora da escola seria a mesma diretora da creche. Já economizava. Economizaria, né? A Salário. cantina, o telefone, a energia elétrica, aumentaria alguns funcionários E para até para atender. uma mãe que precisa trazer um filho mais novo para a creche e o outro para a escola, Exato, às no vezes tem um mesmo lugar, irmãozinho ali já. no mesmo lugar, né? Eu acho que um dos grandes conquistas para nós foi a água, né? Ah, mas pode faltar água? Pode, às vezes tem um defeito na tubulação, né? Uma manutenção na rede, enfim, tem mais por produto água, não. A nova captação lá no Candongas, 10 milhões de investimento, 16 postos artesianos, 24 perfurados, 16 funcionando. Então, assim, se Deus quiser, né, o problema de água em Arcos, se Deus quiser, é coisa do passado, né? Tem que melhorar? Tem que trocar, às vezes, em alguns bairros mais antigos, a tubulação que estraga muito. Qualquer peso de caminhão que passa na rua quebra. Na Avenida Laura Andrade, por exemplo, ali perto do Arlim, direto quebra ali, falta água para muitos bairros ali. Então, assim, tem que fazer alguma coisa? Tem, mas por problema, né, de água não tem mais problema. Municipalizamos o trânsito, a nova ET, né, que foi uma luta, mas nós entregamos a obra em 2018, né? A concessão do transporte público está parado, né? Fizemos o PMI, que é o mais difícil. Então, assim, foram grandes avanços, né? Extirpamos a corrupção de dentro da prefeitura, extirpamos, né? Se tem uma coisa de errada lá, foi porque eu não fiquei sabendo, porque se eu fico sabendo, imediatamente eu tomava providência, né? Então, assim, foi 4 anos, como você me perguntou, de muita luta, mas eu posso dizer também que de muita vitória, né? Arcos avançou muito. Arcos hoje tem um SAMU, Arcos hoje tem um corpo de bombeiro. Arcos hoje você não vê mais carro caindo na avenida sanitária, né? Já bateram lá, até eu vi em 2 lugares já, mas o carro não caiu dentro da avenida, né? Agora protegeu. Já protegeu. A vida protegeu. Ah, você fez obra na avenida sanitária porque é um bairro de gente rica. Não.
quem cai lá dentro, se for um rico que cair, às vezes tem seguro o carro, né? O carro ganha outro carro. Um pobre, às vezes, está pagando o carro, um financiamento custando ali, juntamente com a esposa. Nem tem Às vezes nem tem, às vezes está devendo, né? Às vezes machuca, não tem um plano de saúde. Então a gente não fez a obra da avenida sanitária para rico, né? Ali é uma via arterial da cidade, é muito importante as ruas. Estratégica, né? Ali libera o fluxo do centro, né? Evitando os congestionamentos. Municipalizando, Douglas, o trânsito, as multas que iam no passado para o governo do estado, agora as multas são para o município, para investir no trânsito, né? Separamos estacionamento de moto, de carro, separado, organizou, não tinha, melhorou. Hoje, antes você chegava na cidade, no início do meu mandato mesmo, você chegava na cidade, não tinha lugar de estacionar, hoje você já encontra estacionamento. A moto nas esquinas para poder dar visibilidade para quem está fazendo a conversão, para não atrapalhar a visibilidade ali das pessoas. Então, assim, como ele me perguntou, muitas, minha filha, olha, muitas pessoas, por exemplo, perguntam, né? Foi de muita luta, mas também foi de muita vitória, né? Eu agradeço muito a população de Arcos, né, por ter tido essa confiança na gente. E como eu disse, a gente não acerta em tudo, mas sempre foi com o intuito, né, com o intuito de acertar. Às vezes a gente erra, né, a gente não acerta em tudo, mas com muita humildade que eu digo que a gente comete erro, mais pessoal, eu sou muito tímido, às vezes eu tinha dificuldade de ir nos lugares, eu não sou muito popular, de ficar dando muito tchau, muito buzinando demais, tem vergonha mesmo, né? Isso atrapalha o político. Mas eu cuidei da cidade de Arcos como eu cuido da minha casa, como eu cuido da minha empresa, né? Com muita dedicação, com muito afinco ali, cuidando ali dos detalhes todos para que aquilo funcionasse de maneira certa, sem corrupção. Eu quero pegar um gancho. Deixa eu só Tá, vai lá. Deixa eu pegar um gancho primeiro. É porque, senão depois eu esqueço. Até anotei aqui. Quando o Denilson menciona aqui, ele menciona diversas situações. A gente vai contornando aqui. Eu queria colocar uma fala de um ex-vereador que agora é médico, né, da cidade de Arcos de novo, né? Ele foi médico na época do Baiano, depois ele foi vereador por 4 anos e agora voltou a ser médico, né? E nesse período que ele foi vereador, ele citou a seguinte coisa, mais ou menos a seguinte frase: é bom a gente respeitar as aspas, porque ele gosta muito de processo. O ex-vereador Luiz Henrique, ele disse o seguinte: que Arcos se transformou em um canteiro de obras. E eu queria saber, né, do ex-prefeito, como que ele explica isso. Quer dizer, você nos últimos anos o seu governo se transformou num canteiro de obras, ou já era um canteiro de obras antes disso daí? O que aconteceu? Porque deu a entender que antes não tinha obra, começou a ter obra depois. Tranquilo. Tranquilo. Não, tranquilo. Estamos ao vivo aqui. Ah, tá. Mas tá tranquilo. Obrigado. Aí ele pegou e disse que a cidade tinha se transformado num canteiro de obras. Aí deu a entender que tinha se transformado num canteiro de obras no último ano do Denilson. Eu queria que você falasse sobre isso. Realmente você teve essa intenção? Foi isso? Você transformou a cidade num canteiro de obras só no último ano? Como que foi? Não. Tudo na vida você planta, né? Rega para depois colher. Muitas das coisas que saíram, por exemplo, no último ano, foi porque a gente plantou, sobretudo em Brasília, no primeiro e segundo ano. A gente faz em Brasília uma verdadeira peregrinação, Diego, pedindo dinheiro, pedindo verba, pedindo dinheiro para a obra, e muitas das vezes essa obra sai no final. Mas, por exemplo, o SAMU foi em junho de 2017, no primeiro ano de governo. Tá, deixa eu só fazer um parênteses então no SAMU, porque o governo anterior, que agora é novo governo, ele disse que ele entregou o SAMU.
eu queria que você falasse sobre essa questão, porque ele dizia, eu alugou lá um pedaço de chão lá, falou que era o SAMU, era ali, fez uma inauguração, fez um barulho, né, na época. Acabou que depois você transferiu o SAMU lá para junto do Corpo de Bombeiros. Queria que você falasse quem que inaugurou o SAMU mesmo de verdade e por quê. Pessoal de casa, não tem como inaugurar SAMU, primeiro, sem ambulância. Segundo, sem a gente chama de sede lá em Divinópolis, que chama de... A palavra técnica não vem na minha cabeça, mas eu vou lembrar aqui. Não existe, não consegue se ter um ponto de SAMU sem ter Divinópolis. Então, como que ele inaugurou o SAMU sem Divinópolis estar inaugurado? Divinópolis inaugurou em junho de 2017. Eu inaugurei em junho de 2017, juntamente com Divinópolis. Tem foto, tem vídeo. O que ele fez? Ele alugou um cômodo ali no bairro Brasília, inclusive nós inauguramos, foi ali, né? Alugou e simplesmente falou que inaugurou, fez uma placa, mas não tinha uma ambulância, não tinha um profissional trabalhando. Várias pessoas, inclusive o meu primo Marcelinho da Lalá, perdeu a vida por falta de atendimento, porque o SAMU ele faz o atendimento no local, né? E o que ele fez? Gastou foi dinheiro para a prefeitura. Por quê? Porque pagava aluguel sem estar funcionando o SAMU. O SAMU não funciona em cidade nenhuma se tiver a sede, o apoio que é Divinópolis. Então, se Divinópolis inaugurou em junho, como que você inaugura um ano antes de Divinópolis? Isso não existe a mínima possibilidade. Isso é tentar popularizar um negócio que não existe. Por exemplo, isso não existe mais. Antigamente, que não tinha muita informação, era fácil de você ignorar uma informação dessa, de você passar as pessoas para trás. Hoje acabou, né? Não tem como. Não tem a mínima possibilidade. É a mesma história do CTI agora, né? Nós vamos falar mais para frente sobre o CTI e eu vou explicar a história do CTI. Eu peço às pessoas que pensem um pouquinho, juntamente com o que eu vou desenhar aqui agora, se eu estou falando alguma mentira, né? Se algum dia, antes do meu mandato, você recebeu a visita do SAMU na sua casa, se teve um enfermeiro, se teve os socorristas, né? Então, é muito assim, fácil de explicar, né? E assim, há só pessoas fanáticas mesmo que querem, às vezes, acreditar numa situação dessa, né? Eu tenho a plena convicção e que nós que trouxemos o SAMU, né, no nosso governo, nós que inauguramos, nós que pudemos, colocamos para funcionar e fizemos mais. É a primeira cidade em Minas Gerais, em 853 municípios, que tem o SAMU e o Corpo de Bombeiro no mesmo espaço, né? Virou case. É uma estratégia É uma estratégia, virou case, virou modelo para Minas Gerais. Tanto é que o governador viria na nossa inauguração. Não veio por causa da pandemia, né? Então, assim, Arcos é vista como modelo do ponto de vista de SAMU, Corpo de Bombeiro e Defesa Civil. Isso, eu queria só fazer, vou até tirar a máscara aqui também, eu queria só fazer uma observação, porque todos os prefeitos que passaram aqui, eu tenho 15 anos que eu estou nas Minas Gerais, morei 10 anos aqui, fui embora, fui para Cláudio, cidade aqui do lado, depois agora retornei para cá. Todos os prefeitos deram a sua parcela de contribuição para o formato da cidade de Arcos, para o crescimento da cidade de Arcos. Dentro desse século que nós estamos vivendo, na minha opinião, Denilson, e eu não sei se as pessoas vão compartilhar dela, mas também não tem problema, na minha opinião, a obra mais importante do século em Arcos são 3 obras: adequação do bloco cirúrgico, SAMU e Corpo de Bombeiro. E isso eu não estou fazendo pirotecnia, nem estou querendo fazer um marketing em cima disso, porque é muito fácil a gente analisar essa questão, Denilson. É só a gente ver a utilidade desses órgãos para este momento que parou o mundo neste século. Exato. Seremos assunto no próximo século. No próximo século existirão pessoas que estarão sentadas e irão discutir essa questão. No próximo século vão dizer que o bloco cirúrgico, a vinda do Corpo de Bombeiro e o SAMU foram essenciais para o enfrentamento dessa pandemia. E você tem uma parcela direta nessa conquista. Salvo digo que o bloco cirúrgico foi uma obra idealizada por outros governos que foram postergando, eu não sei se pela dificuldade financeira, eu não sei se pela falta de bem-querência, não sei. Mas se gastou muito tempo para se concluir esta obra e que hoje tem uma representatividade muito grande para acudir a população, principalmente neste momento. Então acho que tudo foi acontecendo da forma como tem que acontecer,
para que o exato momento fosse ter sentido as suas funções. Denilson, você falou aí no início das suas palavras a respeito dos PSFs, que você fez algumas ampliações. E uma dessas ampliações foi a questão dos médicos, né? A carga horária dos médicos. Porque antigamente parece que o médico trabalhava só até meio-dia, se eu não estou enganado, e de meio-dia para tarde não tinha, né? E você modificou isso aí. Com base nisso, Denilson, você acaba comprando uma briga com parte do sistema, por quê? Quando um gestor faz o que é gestão, ele não tem uma certa aprovação. Se a coisa funcionar bem, é sua obrigação. Se ela funcionar mal, você é um péssimo gestor. Exato. O senhor, olhando o senhor de fora, como eu te olho desde sempre, o senhor não é nada político. O senhor é um gestor. E gestor, ele contraria por optar a fazer o correto. E isso é uma característica, Denilson, que é falho no meio político. Nós estamos precisando de gestores. Nós estamos vendo o que é que um governo populista é capaz de fazer. Ele é capaz de vender uma ação quando essa ação não existiu. Olha só para você ver. E uma das coisas que o governo populista utiliza muito para isso é a mídia. Isso. E se a gente fizer uma autocrítica, Denilson? Você acha que você falhou nessa questão de mídia, Denilson? Você acha que você fez muito, mas muito pouco foi divulgado? Eu só queria registrar aqui que o Clésio tá mandando um abraço pro senhor, tá? Deixa eu só ler o que ele falou aqui. O Clésio falou assim, ó. Diga ao Denilson que estou ouvindo, sou grato a ele pelos 4 anos que foi prefeito. Um grande homem, mas que teve pessoas que não vestiram a camisa de acordo. Sobretudo os comissionados. Bom, isso é uma análise que o Clésio faz, que também é uma crítica e é passivo de reflexão. Então eu gostaria de saber, Denilson, a respeito do marketing. Foi uma falha que vocês cometeram, porque o senhor falando aqui, eu estive dentro da campanha do senhor, então eu te ouvia e ouvia, né, muita coisa que você havia idealizado, mas muita gente não sabia. Muita gente não sabia. Então talvez tenha sido um erro a falta de comunicação. O senhor consegue enxergar isso hoje? Você acha que isso também foi um dos motivos para o senhor não conseguir a reeleição, Denilson? Foi um dos grandes motivos. Diego e Douglas, para vocês terem uma noção, no último ano de governo, o prefeito só pode gastar a média dos 3 primeiros semestres do seu mandato. Sabe quanto que eu tinha para gastar o ano passado em mídia? 31 mil. 31 mil reais. Né? Governos anteriores gastaram 400 mil reais. Eu gastei 31 mil. Digamos que você faz aí, pega 31 mil dividido por 12, dá menos de 3 mil. Não, se você for 31 já é a média já. Ah, já tá. é a média. Eu gastei, o que eu quero dizer com isso? Nós gastamos no nosso mandato 31 mil reais no primeiro semestre de 2017, a média. 31 mil reais no primeiro semestre de 18 e 31 no primeiro semestre de 19. A gente não podia gastar mais de 31 mil no ano todo de 2020, porque era ano de eleição. Eu gastei isso porque eu sou bonzinho, que eu não quis gastar. Não, precisava ter feito mais propaganda, mas não é propaganda. É a divulgação, prestação né, de Denilson? contas do que está sendo feito no mandato. O eleitor, o cidadão, ele tem o direito de saber. E é através da mídia, da televisão, do rádio, que as pessoas ficam sabendo. E isso foi um grande erro. Mas não foi um erro porque eu quis errar. Foi porque eu não tinha recurso nos 3 primeiros anos. A gente estava vendendo um almoço para comprar a janta. Então eu não tinha dinheiro. Você chega num governo que tem uma arrecadação prevista de 104 milhões no ano. De cara, você fala assim, ó, o seu secretário de Fazenda, você não vai arrecadar 90 mil. Ou seja, 14 milhões a menos. Deu 11 a menos. Nós arrecadamos 93. Mas estava previsto 104 milhões. E tudo já estava planejado no orçamento. Os 25% para educação, os 25% para a saúde, os 50% para a folha de pagamento, enfim, todas as ações, as políticas públicas que a prefeitura faz dentro da cidade já estava previsto. Mas ninguém imaginava que já no primeiro ano de governo cairia-se 11 milhões no orçamento. Então o que eu tive que fazer? Infelizmente, isso é mal do brasileiro. Quando está apertado, sobretudo os comerciantes, os empresários, a primeira coisa que corta na mídia é na propaganda. E não devia ser assim. Na Europa, nos países mais desenvolvidos, nos Estados Unidos, é o primeiro lugar que se investe. A empresa tem a obrigação de investir um percentual da sua arrecadação, um percentual do seu faturamento em mídia, em divulgação. E não é diferente na prefeitura. Só que a gente não tinha.
Foi uma falha gravíssima. Um erro gravíssimo. Se a gente tivesse conseguido se comunicar melhor, tendo recursos para isso, eu não tenho dúvida nenhuma que o resultado das eleições seriam diferentes, né? Mas o Clésio disse uma coisa, eu quero mandar um abraço para o Clésio, para todo mundo que está nos ouvindo, né? E dizer que houve erros, inclusive, na nomeação. Eu errei em vários casos que eu contratei, em várias pessoas que eu chamei para trabalhar. Errei, né? Não que eu gostaria de ter errado, mas errei, né? Alguns casos a gente demitiu, alguns casos, né? Alguns casos a gente readequou nos setores ali para ver se dava certo. Então, eu concordo com ele, né? A gente lutou, enquanto muitas pessoas puxaram para trás, né? E quando um time está jogando para o mesmo lado, já é difícil fazer gol. Agora, quando metade do time, né, ou 10% que seja, puxa para um lado e o resto puxa para o outro, aí é praticamente impossível. Mas aqui, antes nós vamos entrar, né? A hora que a gente for entrar no assunto da Covid, a gente está tendo notícias aí, eu gostaria de me solidarizar, né, com as famílias que perderam seus entes queridos. Hoje, né, ontem, notícia ruim, uma mulher, uma amiga nossa, né, Janaína, esposa do Léo, meu amigo de infância, né? Hoje, a irmã do meu tio Orlando, irmã do Zequinha Vidos, faleceu. Então, assim, a gente quer se solidarizar, eu acredito que o CRI também, com essas vítimas, né, da Covid, das pessoas que estão em isolamento, as pessoas que perderam seus entes queridos. Uma vida basta. Se fosse para a gente salvar uma vida só na Covid, a gente faria tudo que a gente fez de novo, né? A hora que a gente for entrar nesse assunto. Isso. A Luciana tava falando aqui, ó. A Luciana, que foi nossa correligionária, né? Falou assim: gostaria de fazer uma pergunta. Avaliando hoje, do lado de fora, você respondeu a pergunta que ela vai fazer. Você acha que fez um mandato bom e uma boa campanha, ou você mudaria alguma coisa? A autocrítica vem para isso, né, Deus? A gente faz uma autocrítica, não dá para acertar em tudo, né? A gente não erra querendo errar, evidentemente que você mudaria, como você acabou de falar. Né? Por exemplo, como eu falei, né, a gente teve dificuldade com relação a recursos para divulgação das ações do governo. O Denilson fez obra no último ano de governo. Não é verdade. Não é verdade, o Pós-Esportivo não foi no último ano do governo, SAMU não foi no último ano, né? O Corpo Bombeiro não foi, os 2 PSFs não foram, alguns asfaltos que a gente fez, a gente não lembra mais, Diego. Mas você passava em frente à antiga amnésia, sentido esplanado, que você conhece bem, época de chuva era puro buraco, água empoçada, né? Buraco puro. A pessoa passava ali e fazia uma cascata de Aí água. acabou o problema. A gente não fazia. Com o dinheiro daquela obra, eu asfaltava 5 ruas dentro da cidade. Porque tinha que fazer terra. Tinha que fazer o leito, subleito, drenagens para um lado, para o outro. Caro, rebaixamos o grade. Você passa lá hoje, tem buraco, para a água quando chove. Vai lá no quartel da polícia, a Tenente Ribeiro, entendeu? Os asfaltos que nós fizemos são todos bem feitos. Então, assim, muita gente fala, você é bobo. Olho vivo. Aumentamos as câmeras. Agora tem câmera que tira foto de placa e vê se o carro está roubado, né? Então, assim, erramos. Na campanha você errou? Vou te dar um exemplo de debate. Eu fui para o debate esperando que tivesse 4 debates. Estava combinado e acertado com a equipe de um candidato e de outro. Eu fui planejado para fazer 4 debates. Faz o primeiro debate, o candidato não volta mais para os debates. Isso aí me atrapalhou demais. E se vitimizou, né, Denilson? Exatamente. Vamos ser sinceros. Hora nenhuma, né? Ele se vitimizou. Eu tenho um respeito enorme pela família dele. E assim, por que assim, às vezes a gente tá falando aqui, dá a impressão assim, isso é revanchismo porque perdeu a eleição. Eu fui o primeiro a aceitar a derrota no mesmo dia da eleição. No outro dia já mandei um carro de som avisar, dando parabéns, liguei pro adversário, dando os parabéns, assumindo que perdi a eleição, né? Para não ter revanchismo. Dá a impressão que a gente está falando aqui agora de coração amargurado. Não é isso. Mas ao mesmo tempo eu não esperava certas atitudes. Eu não esperava. Falar que CTI foi ele que arrumou. Falar que SAMU foi ele que arrumou. Tirar a placa de inauguração minha. Eu nunca fiz isso. Eu nunca tirar uma placa de um ex-prefeito, arrancar a placa de inauguração. Respeita o dinheiro público que foi gasto naquela placa. Respeita o povo que ajudou a fazer aquela obra. Respeita. Você ainda teve que agilizar ao máximo para poder entregar aquela etapa que você conseguiu concluir na época, né? Que o Diego, inclusive, fez uma entrevista com você no dia, né? Exato. Que inaugurar o bloco. Por exemplo... Mas o episódio da placa é aquele lá da prefeitura.
da prefeitura, E aquele foi estarrecedor. da prefeitura e do centro de acolhimento. Que Eu aquilo esqueci não- de falar do centro de acolhimento aqui, uma grande obra para a cidade de Arcos, centro de acolhimento que nós fizemos e inauguramos com dinheiro nosso, recurso próprio, né? Agora tirar a placa, falta de respeito, não só comigo, mas com a nossa equipe, com o povo de Arcos, com o dinheiro público que foi gasto naquela placa, naquela obra. Nunca faria isso. Aí você fala assim, eu não esperava isso de uma pessoa que se diz tão política, né? Tão democrática. Tão democrática, que eu até, né, não tenho nada pessoal contra. Agora, fazer isso eu achei estranho. Assim, são 3 meses, vou te confesso para vocês que tristes para mim de ver o que está acontecendo. Por exemplo, começou-se a estação de tratamento de esgoto. Começou com o Roberto Alves. E ele andou lá mais 30%, 40% da obra. Pera. Então quer dizer que o início da obra não foi no governo baiano? Não. Foi Começou com o Roberto. Ele voltou, estava caçado, voltou, deu continuidade. Parabéns. O erro do político brasileiro, principalmente do passado, é não dar continuidade às obras, deixar o dinheiro ser jogado fora. Isso a gente não pode fazer. Parabéns, deu continuidade. Eu peguei do meio da obra e acabei a obra. Acabei a obra. Pegar 10 pessoas, 12 pessoas e ir lá inaugurar a obra. Você já pensou, Diego, chamar você, o Douglas, o Leandro aqui, chamar mais umas 10 pessoas, lá no CTI agora, vamos inaugurar o CTI. Vamos inaugurar o CTI. Foi eu que arrumei. Eu quero contar a história do CTI aqui, as pessoas vão entender o que aconteceu com o CTI, como que foi essa conquista, como é que foi. Por várias mãos, quando foi essa conquista, por que esse CTI veio para Arcos, não foi para Formiga e não foi para Divinópolis. Né? Então, ir lá inaugurar a obra, Diego, vou chamar você para inauguração, não precisa inaugurar a obra antes de mim, não. Civilidade. Chamei para inauguração, citei o nome na inauguração, coisa que comigo nunca fiz. Eu estava deputado, fui num evento da prefeitura aqui, eu era deputado federal, eu estava no meu mandato, foi pouco prazo, mas coincidiu de eu estar no mandato. Nem citou meu nome lá em cima do palanque lá. Vou falar chamar para cima do palanque lá da mesa a mesa diretora, não citou o meu nome. Eu estava lá, não citou o meu nome. Eu convido para as inaugurações. Eu reconheço o trabalho, o empenho para conseguir a verba, o início da obra, né? Eu reconheço. Agora, ir lá inaugurar a obra, o prefeito era eu, pô. Então, assim, foi muito esquisito. Assim, eu conto isso para meus amigos, né? Os ex-prefeitos, outros que conseguiram a reeleição, eles não acreditam. Você tá brincando, cara. Isso é inédito. Eu nunca ouvi falar em Minas Gerais, no Brasil, que isso acontecesse em algum lugar. Nunca ouvi falar. Então, assim, dá a impressão assim, não, Deus tá com raiva. Não tô com raiva, mas é porque fiz uma transição bacana, me pediu para comprar 2 caminhões. De forma respeitosa. Respeitosa. Os caminhões do E lixo. foi lá, Foi você que comprou? Então dinheiro- você que tinha que ter ido lá desfilar na... Não, olha Mas só, aqui, não, mas Não, aderimos à ata. O que é aderir à ata? Você adere à ata e compra o que você quer. É porque existe né? um governo de transição e para ele começar, você precisa cumprir com algumas coisas que ele Lá pede. na transição. Para quando Foi ele a a começar... transição, se você me permite explicar em poucas palavras, não sei se eu consigo, mas a transição é tipo assim, quem ganhou chega para saber como é que está a situação, o governo passa todas as informações dentro dos limites legais, o que está entrando solicita para o que está, para que ele depois dê continuidade. Então uma informação importante, é isso mesmo, né, Deus? Eu tô falando bobagem? É, claro, não, Isso mesmo, certinho. né? Então olha só para você ver, até os caminhões, Não foi ele que foi feita uma carreata gastando gasolina com dinheiro público, chamou a imprensa. Chamou a Só imprensa. nós que ficamos de fora não desse foi jantar. 100% do cara, e o cara triplo dia, não tem base Agora, no eu negócio desse. quero dar só uma quebrada nisso, antes que eu esqueça. Não, mas tá bom. Só lembrando que nós estamos com 64 pessoas ao vivo. 68. 68 pessoas ao vivo neste momento. Então, muito boa audiência, excelente audiência para uma tarde de sábado. Essa parte que você falou da questão dos governantes que não dão continuidade no trabalho do governo anterior. Eu tenho uma admiração muito grande, todo mundo sabe, né, pelo Dr. Roberto Alves. É uma pessoa assim que eu admiro, assim, porque eu trabalhei na gestão dele e eu conheci
o trabalho dele assim na íntegra. Então é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pela técnica, pelo respeito que ele teve com o dinheiro público, enfim. E o Dr. Roberto saiu porque o Baiano conseguiu voltar e o Dr. Roberto se candidatou naquela eleição que o Denilson foi o vencedor. Ficou com 10.802 votos, né? 43,74%, né? E o Dr. Roberto ficou em terceiro lugar. E ele fez um pedido, né? Porque ali estava quebrando o ciclo do Baiano, né? Ele fez um pedido ao Denilson. Ele disse: eu queria que você fizesse uma coisa que eu estava tentando fazer, não deu tempo, que era o centro de fisioterapia. E aí, ele não tinha, tipo assim, não precisava fazer isso, porque isso era um pedido de um concorrente dele na eleição, né? E ele foi e fez. E foi uma obra muito importante. Eu não sei se tem gente aí na live que já foi beneficiada, mas pensa, né? A fisioterapia aqui em Arcos não tinha fisioterapia gratuita, era sempre paga, né? E hoje, né? Hoje até o mandato dele, que agora parece que está paralisado, né? As pessoas chegavam lá e podiam ter, né, uma assistência de fisioterapia. E o Baiano, esses equipamentos ficaram num quartinho lá na Formosa muito tempo empoeirando. Teve fotos naquele jornal do irmão do Tadeu, o Correio Centro-Oeste, enfim, e mostrando aquilo. E o Denilson foi lá, pegou e falou: não, eu vou fazer. Ele prometeu ao Dr. Roberto e cumpriu. E eu queria que você falasse um pouco disso, sobre essa coisa de dar a continuidade. O que você pensa sobre isso? Porque, por exemplo, a Festa do Trabalhador, que o Plácido fazia maravilhosamente bem lá no Parque de Exposições, o Baiano chegou, tirou ela de lá e pôs lá em cima do lajão, né? Que eu acho um absurdo, aquele local lá frio, totalmente. Você tinha que parar uma avenida de dois lados para poder fazer um show que poderia ser feito na exposição como era feito. Queria que você falasse dessa coisa, dessas quebras que eles fazem. Eu não sei para que isso. Não, eu acho assim, que hoje em dia não cabe mais esse tipo de política, né? Isso é ridículo. Ridículo, já passou, já era. Isso não sai. Nós estamos no século XXI, isso não cabe mais esse tipo de política, né? É prejuízo para todo mundo, prejuízo para o município, é prejuízo para o povo, é prejuízo, assim, em todos os sentidos. Então, quando você diz do Dr. Roberto, inclusive até o nome que ele tinha escolhido, eu mantive o nome, Dr. Geraldo. Até o nome, em homenagem para dar continuidade, né? E hoje, uma triste notícia que eu tive semanas para trás aí, o centro de terapia está jogado no polo esportivo. Jogado de novo. Porque não foi ele que fez. Não foi ele que fez, não. Então não tem necessidade de dar continuidade, senão lembra o outro prefeito, né? Isso não usa mais, não funciona mais, sabe? Aquela pergunta que você me fez me remeteu aqui agora, Diego, aquele negócio de o eleitor na campanha, ele pede um político honesto, ele pede um político idôneo, ele pede um político que vai cuidar da prefeitura igual ele cuida da empresa dele. Ele quer um político técnico, mas a verdade não é essa. Não é essa. No Brasil ainda não é. Nós não chegamos nesse nível ainda, né? Quando você é técnico, você tem que ficar muito ali ligado nas questões da prefeitura. Você tem que estar fazendo gestão na ponta do lápis. Para isso, depende de tempo e de dedicação no próprio estabelecimento. Só que aí, com isso, você não consegue fazer visita em velório, você não consegue ficar andando nos bar, você não consegue ficar andando dando tchau e dando buzinado para os outros. Você não consegue porque você está trabalhando na prefeitura. E isso pesa, né? As pessoas querem aquele político na campanha, mas no fundo, elas querem um cara mais popular, né? Tá mudando? Tá mudando. Mas ainda no Brasil a gente tem que ainda galgar ainda muitos passos para a gente chegar nesse patamar que a gente vê nos países mais desenvolvidos, lá nos países escandinavos, né, que já até acabou de vacinar, na Europa, aqueles países mais desenvolvidos, nos Estados Unidos, alguns países aqui da nossa América Latina, Chile, né, o Peru, né, o Uruguai, que está bem avançado em todos esses sentidos, né, do ponto de vista econômico, fiscal. Então, assim, o povo pede esse político, sério, honesto, tal. Eu fiz uma pergunta quando eu perdi a eleição, né? Como que eu vou candidatar de novo a alguma coisa? Qual vai ser o atrativo que eu vou falar para as pessoas votarem em mim?
Falar que eu sou bom político, que eu sou bom prefeito, que eu sou honesto, que eu cuidei da prefeitura, como eu cuido da minha casa, da minha empresa, que eu cuidei do povo de Arcos, como eu cuido das minhas filhas, com cuidado, querendo acertar em tudo, honesto, trabalhador. Isso não adiantou. O que eu vou falar? Então não adianta. Não adiantou. Então, assim, qual vai ser o atrativo que eu vou chegar por eleitor e falar, vota em mim, que eu sou isso? É um caso a refletir. Será que, né, vale a pena? Será que eu dou conta de convencer alguém a votar em mim? Né? Então, é complicado, né? Mas, enfim. Denilson, eu vou polemizar uma questão aqui. Inclusive, essa questão foi objeto de campanha do outro lado. Bateu muito, mas bateu muito. Você vai falar do lixo? Não. Ainda bem. Nós vamos chegar lá também. Mas nós vamos falar do lactário. O lactário era para ser meu também. Deixa eu só fazer uma trilogia aqui muito rapidamente, porque nós fomos chamados aqui, Denilson, de Jô Soares, viu, Douglas? É? Por quê? Eu e você, porque nós estamos falando até mais que eu. Mas eu tô falando mais que eu entrevistado. sim. Mas olha aqui, deixa eu fazer uma É o trilogia. Clésio Rodrigues que falou isso. Fazer uma trilogia aqui. Roberto Alves entrou, praticamente montou um dossiê daquilo lá, através de foto, comprovou que aquilo, com todo respeito, nem cachorro era digno de comer uma coisa daquela, Denilson. Porque quando a gente tem consciência da questão básica de higiene para elaborar um alimento, você sabe que aquilo lá não tinha condições nenhuma. Nenhuma. E eu me cobro muito que eu já comi daquele pão. Poxa, eu estava sendo passado para trás. Né? Estava sendo passado para trás. O senhor, gestão do senhor, não trabalhou em cima do lactário. Vocês fizeram um outro tipo de trabalho. Não deixou o povo à mercê. Optaram por outra forma. E isso foi batido aí durante toda a campanha. Eu gostaria de saber do senhor o porquê que não foi reaberto o lactário à época. Porque foi viabilidade. O que aconteceu com o lactário que vocês optaram por trazer o alimento de fora ou terceirizar, mas não trabalhar no lactário? O que Parece aconteceu? que tinha faltado uma peça. Que história é essa dessa peça? O lactário, todos os anos, né, no mês de janeiro ali, meio de dezembro, do meio do mês de dezembro até no final de janeiro, até fevereiro, o lactário ficava fechado. Como se as pessoas não comessem esse mês para dar manutenção. E era um tal de estragar a máquina durante o ano, não sei se era para faltar do serviço, o que era, o que acontecia. E eu acabei com isso. Acabei com isso como? A gente descobriu que se a gente comprasse o pão, a gente economizaria 300 mil reais por ano. Continuando fazendo leite, né? Tá. Só que o lactário é emblemático. Eu acho que algumas pessoas, né? Não a maioria concordou com a gente. Algumas pessoas acharam, mas assim, que o emblemático da Dona Hilda, que eu comecei como vereador com a Dona Hilda, fui candidato com a Dona Hilda, fui líder da Dona Hilda na Câmara, né? Minha tia trabalha com a Dona Hilda há 47 anos, a Marli. Trabalha com a Dona Hilda lá, inclusive continua trabalhando, depois que a Dona Hilda morreu. Então, assim, se você pegar do ponto de vista de gestão do lactário, nós revolucionamos. Porque o atual prefeito fechou o lactário por mais de um ano, e quando o Roberto Alves entrou, o Roberto Alves saiu no G1, como que o lactário estava, em péssimas condições. Aí o que nós fizemos? Nós terceirizamos. O que é terceirizar? Nós fizemos uma licitação para comprar o pão de padaria, ao invés de fazer lá, que lá estava dando prejuízo e não tinha pão direto. Você terceirizando, você não quer saber se o padeiro adoeceu, se a máquina estragou, você quer o pão ali. A padaria é obrigada a entregar. A minha falta de sorte, que a padaria que ganhou, que eu nem conheço, que é de Bambuí, porque todo mundo pode participar. Se quiser vir uma pessoa do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Nordeste participar de uma concorrência aqui, Oiapoque, Chuí, ele pode vir. A concorrência é pública. E infelizmente ganhou uma pessoa de Bambuí. Aí a pessoa pega o fato e distorce o fato, né? Porque é Bambuí, porque não comprou de Arcos. Não é. A padaria de Arcos não ganhou a licitação. Tem que comprar de onde ganhou a licitação. Eu nem conheço a padaria, não conheço o dono, não conheço nada, não tem interesse. E a licitação é um procedimento técnico que tem questões que têm que ser seguidas. E essas questões não sendo seguidas e não sendo respeitadas, mostra que a minha cara aqui que eu tenho que falar. Essas questões não sendo seguidas e não sendo respeitadas, ocorre o que ocorreu naquele triste episódio aqui em Arcos. De gente presa, de gente tendo que esclarecer até hoje, que até hoje não se resolveu aquilo.
Então, não respeitar a gestão pública termina naquilo. Termina naquilo. Então, o pessoal tem essa morosidade, chama morosidade. Quem não entende de gestão, quem não entende de gestão não entende de burocracia. Nós moramos num país, gente, onde o direito é constitucional, acessa todo mundo. Então, como o senhor mesmo falou, uma empresa de Arcos pode participar, mas uma empresa de Bambuí também pode, uma empresa lá do Rio Grande do Norte, na minha terra, se ela quiser, ela também pode. O que não pode é distorcer o processo e terminar da forma como terminou. Exatamente. Com pessoas aí que então, destruíram, né, sua história. Aí chegou na pandemia, todos os funcionários do lactário eram do grupo de risco. Então, se eu deixo eles trabalhando lá, a responsabilidade era minha. Era minha e da prefeitura. Mas também minha. Eu era responsável por eles. Se acontece qualquer coisa com eles. Né? E quando deram a notícia lá, né, que eu tive em Belo Horizonte, a notícia que Arcos, a cidade, a região toda poderia ter aquela quantidade de morte que falaram pra mim, eu fiquei louco. Eu falei, gente, não pode, pra mim perder uma vida é coisa do outro mundo, é coisa assim, né? E quando cai um avião, às vezes caiu um avião assim, da TAM em 97, com 108 pessoas, aquilo ficou 15 dias na mídia, né? E agora falar em mortes assim, falar em 100 mortes com uma facilidade, com 1000 mortes com uma facilidade assim, fiquei desnorteado com aquilo. Então, a gente pegou todo o grupo de risco da prefeitura, foi para casa, né? Foi para casa para não ter o problema que várias prefeituras tiveram. Tanto é que nós viramos case, viramos exemplo para várias prefeituras e várias cidades de Minas Gerais. Né? Mas então o lactário foi tudo um contexto que levou aquilo, não que a gente quis fechar lactário, nunca fechou o lactário, né? Foi por causa da pandemia e o pão continuava sendo distribuído da mesma forma, né? Só que comprado da padaria, mas o leite continuava sendo feito lá no lactário. Né? E um problema maior que teve um cadastramento, um recadastramento lá no lactário que muita gente não recadastrou. Tem que recadastrar, porque a lei exige que seja cadastrado. Então quem nunca recadastrou não estava recebendo esse pão. Mas o pão estava chegando normal, estava recebendo esse pão. E começou aquele negócio. 100 pessoas beneficiadas, às vezes, ficam em casa, não fazem nenhuma propaganda positiva para o governo. Mas uma, duas, meia dúzia que tiver, às vezes, se sentido lesada, ela faz propaganda negativa que abafam o ponto positivo dessas 100 pessoas. Né? E isso que aconteceu muito no meu governo. E o meu governo, né, o nosso governo, foi o governo que teve a maior perseguição política da história de Arcos. A maior perseguição política, que você já citou o nome aqui, né, na Câmara Municipal, sim, de alguns meios aí e tal. Então, mas isso é da política, da democracia, eu encarava isso com maior naturalidade, né? Mas que atrapalha, às vezes, o andamento do processo. Porque às vezes atrasa um projeto, atrasa um dinheiro para chegar, atrasa isso. Então, isso não contribui em nada para a cidade. Né? Quando a gente entra na política, a gente tem que abraçar, juntar todo mundo e puxar para o mesmo lado. Puxando para o mesmo lado, como eu disse mais cedo aqui, já é difícil. Quando um puxa para um lado, outro puxa para o outro, se torna praticamente impossível. Então, essa perseguição política que houve nesses 4 anos, isso não atrapalhou só o Denilson, atrapalhou a cidade, atrapalhou muito a cidade. Né? Poderia ter avançado mais, né, Diego? Vamos deixar para as perguntas, porque o pessoal está querendo saber as coisas aí. É o seguinte, eu quero entender, porque quando você diz assim, dava prejuízo produzir o pão no lactário, deixa claro para as pessoas em que sentido que era isso, porque o pão não era, faltava funcionário, era maquinário que quebrava, e como que era isso? Porque essa economia de 300 mil reais, era por ano, né? Uhum. Isso não é uma economia pequena, uma economia muito considerável. Então, quer dizer, é importante a gente mencionar isso pelo seguinte, quer dizer, se hoje o lactário está produzindo, será que ele está dando esse prejuízo de 300 mil? Então, eu queria entender isso. Em que sentido que era esse prejuízo que o lactário dava? Vou te dar um exemplo prático. Na casa da gente, você tem, por exemplo, você faz comida em casa. Vou falar para dona de casa. Você faz comida em casa e você fez uma conta lá que você fazendo comida em casa está te dando prejuízo. Se você pedir uma comida, uma marmita ou comer no restaurante, sai mais barato. Não vou entrar aqui em juízo de valor, de comida gostosa, de sabor, de nada disso. Né? Porque o pão, com todo respeito, o pão da padaria, as pessoas estavam elogiando mais. Era um pão mais fofinho,
Nosso pão era bom, mas era mais socado. Mas esse pão mais socado, ele tem uma história. Teve crianças que hoje já está casado, que comeu desse pãozinho, que bebeu do leite. Apesar de a gente não ter acabado com serviço nenhum, mas mudou o pão. Então as pessoas falam assim, pô, eu não recebo mais esse pão, mas esse pão matou minha fome. E pegaram isso na política e deram uma outra versão para isso. Deu outra narrativa para isso, como se eu tivesse acabado com alguma coisa. Eu não acabei com nada. Eu comprei como se uma dona de casa deixasse de fazer comida em casa e pegasse uma marmita que saísse mais barato, ela economizou. Porque às vezes o fogão dela estragava, às vezes a empregada dela não vinha, ela tinha que dar manutenção no fogão da casa dela uma vez por ano. O gás acabava. Não, se você compra marmita, você não tá nem aí, o restaurante que se vire. Era isso que a gente pensou do pão. Não vai parar o lactário mais todo ano, 1 mês e meio parado, que o povo não para de comer. Não vai aquele negócio mais que estragou máquina, da manutenção em máquina, funcionário que faltou, funcionário doente, atestado médico. Não, a padaria é obrigada a entregar o pão. Né? Então a gente pensou nesse ponto de vista. Se você falar hoje, Denilson, a repercussão que isso deu, eu tenho dúvida se eu fazia de novo. Mesmo dando essa economia para o município, eu tenho dúvida. Porque é uma narrativa, sabe, para destruir. E o político não precisa destruir o outro, ele só tem que ganhar a eleição. Eu ganho o jogo de você, ganhei o jogo de você de 1-0, de 10-0. A gente pode sair do jogo e tomar um refrigerante junto, tomar um suco junto, almoçar junto, jantar junto, para vir para ter outro jogo. Eu quero ganhar o jogo, você, o jogo de futebol ali, fazer gol em você, mas eu não quero te destruir. Eu não quero furar o seu olho, eu não quero quebrar seu joelho, eu não quero quebrar seu pé. Dá para fazer política respeitando as diferenças, respeitando as pessoas, respeitando o posicionamento e o ponto de vista de cada uma das pessoas, sem querer destruir a pessoa, né? Mentir. A pior coisa que tem para mim na política é a mentira. Né? A ingratidão é doído, mas a mentira, falar que a gente fechou o lactário, pô, não é verdade. Teve uns 3 vereadores na época que estiveram na porta do lactário, fizeram uma balbúrdia, falaram, olha, porque não tem pão, não está entregando pão, não está fazendo, o lactário está fechado e tal. Mas nenhum deles depois chegou também e fez um vídeo, um áudio, ou foi numa rádio para falar que estava tendo economia, ou eu estou errado? De jeito nenhum, a narrativa deles é para destruir o adversário. É o que eu disse, é para destruir. Ninguém chegava e falava assim, reconhecer que o cara fez uma gestão eficiente, que deu lucro, né, para o município, né, que ele preocupou em economizar, mas também prestar um serviço melhor, melhorar o serviço da pessoa, né? Então é o seguinte, esse tipo de coisa o adversário não faz, né? Ele quer te destruir, né? E às vezes, muitas dessas narrativas, elas funcionam. Infelizmente, elas funcionam. Tem pessoas que acreditam naquilo, né? Uma mentira contada várias vezes, ela pode se tornar uma verdade. Traz água Uma pra verdade nós, falsa, mas é uma verdade. Denilson, tem muita pergunta aqui. Mas Michele Goulart, por favor, faz a pergunta da Michele. Não, é Michel, né? Michel ou Michele? Não é Michel, não? Não, Michele deixa eu olhar Goulart, aqui. Deixa eu só pegar o gancho ainda. Você vai procurando a pergunta aí, ô Denilson. É o Michel. A respeito ainda na ação social, nós tivemos aí um triste episódio dessa nova gestão a respeito das cestas básicas, que faltou e ainda está com déficit aí de atendimento para o pessoal. Como é que ficou a situação dessa transição? Quando vocês saíram, vocês deixaram, isso é importante falar para as pessoas, porque as pessoas falam, não deixou. Vocês deixaram o estoque lá da integração social, o senhor tem conhecimento, o estoque da integração social para atender as famílias de forma positiva ou não? Realmente ficou falho isso aí? Ô Diego, inclusive eu estou usando às vezes, pessoal, o celular, mas é por causa de números, né? Às vezes eu faço um bloco de notas no celular, eu anoto as coisas que às vezes pode surgir aqui, perguntas que a gente precisa às vezes de números. Eu vou te dar um número aqui, por exemplo, até vou pôr o óculos aqui que foi mais fácil de enxergar. Além da gente deixar tudo arrumado, a gente deixou tudo provisionado, por exemplo, com a licitação feita, com o produto encomendado, um estoque mínimo necessário que a gente sempre fez lá em todas essas secretarias. Então, assim, eu acredito que vocês vão perguntar sobre isso, sobre valores que a gente deixou para o governo.
A gente não deixou só na integração social, cesta verde, dinheiro para comprar, né? Mas nós deixamos dinheiro também, por exemplo, para trocar os equipamentos que precisava. A gente comprou máquina, comprou carro, comprou, mas a frota tem que ser renovada a cada 4 anos. E a gente, com toda a honestidade, com toda a sinceridade, a gente não achou que ia perder essa eleição e a gente renovar a frota naturalmente, como se renova a cada 4 anos. Né? Se você tem dinheiro para comprar durante o mandato mais máquina, mais equipamento, tudo bem, mas se você não tem, você compra a cada 4 anos, você renova e mantenha sempre uma frota boa. Né? Nós deixamos aqui, só para anotar, no bloco de notas notado aqui, porque são muitos números, a gente não dá conta de lembrar de tudo, né? um superávit para o governo aqui, saldo no banco. Saldo no banco, não é só na integração social, na saúde, na educação, não. 18.727.199,76. Eu vou falar os centavos, se você olhar lá, a pessoa olhar lá no portal da transparência, ela vai ver. Se você quiser, eu te mando, viu, Diego? Tem todos esses dados aqui. O superávit, esse valor que ficou disponível para o governo atual gastar como quisesse. Porque 18 milhões tem ali um resto a pagar, tem alguma despesa que vai vencer no início do ano, tem alguma despesa que venceu às vezes dia 20 de dezembro. Você tem que deixar. De acordo com a lei de responsabilidade fiscal, você não pode deixar para o mandato seguinte nenhum tipo de despesa, a não ser que você esteja previsto o dinheiro no orçamento e o dinheiro lá garantido para pagar. Gestão, né, gente? Chama Gestão. Então nós deixamos lá de superávit 14.743.963,71. Isso para fazer, por exemplo, a troca da frota para o Covid, para a creche do Olaria, para todas as despesas que a prefeitura quiser. Né? Tudo que deixou de obra, que a gente deixou para acabar, o dinheiro reservadinho no banco. Então não foi só na integração social, era só fazer. Por exemplo, você comprou 2 caminhões. A gente deixou o dinheiro e ainda fez adesão à ata. Na transição, coisa tranquila, me pediu, eu fiz. Né? Não era, se eu fosse reeleito, eu não faria. Porque vocês vão chegar lá também, eu acho que a terceirização em alguns setores ela é mais eficiente. Tem pontos estratégicos. Tem coisa que a prefeitura tem que fazer. A gente não terceiriza. Não, porque é um lugar onde se mexe com a vida, aí o poder público tem que estar ali mais presente. Porque se houver qualquer erro, aí é mais fácil de você estar cobrando e é mais fácil de você estar fazendo essa gestão. Mas em determinados setores, eu acho que é salutar a terceirização, porque ela fica, às vezes, mais barata e mais eficiente. E eu sei que vocês vão me perguntar isso no futuro, né? Nas próximas perguntas aí, que eu estou, né, à disposição. Mas nós deixamos lá, em caixa, né? 18 milhões, se você tirar o que tinha para pagar nos primeiros meses do governo, sobra 14 milhões. E assim, eu não sei se está na pergunta de vocês, porque a gente deixar claro aqui com todo respeito e com toda honestidade, uma coisa que eu acho bacana no Douglas, né, no Leandro, no Diego, é que eles não passam as perguntas. Né? E quem está no ar aí, quem está aí na internet, Pode vai fazer perguntar ao vivo para nós. Pedi minha filha para pegar uma água para nós aqui, né? Porque a água acabou. E eu pedi ela para trazer uma água gelada para nós. Então é o seguinte, a gente tem que acostumar a pensar que a prefeitura não é diferente de uma empresa. Toda empresa tem capital de giro. Eu acho que devia ser obrigatório. Além, lá na lei de responsabilidade fiscal, você não poder deixar dívida, você deixar um capital de giro. Você deixar um dinheiro sobrando. Por quê? Porque se precisar uma emergência, uma eventualidade, a Covid, você tem um dinheiro ali. Não vou poder salvar essa vida não, porque não tem dinheiro. Não, eu acho que era obrigado. Então, o Denilson deixou muito dinheiro. Gente, não é muito. Não é muito. Eu acho que devia ser obrigado cada prefeito deixar 3 arrecadações no mínimo de saldo. Se a arrecadação de Arcos é 8 milhões, tinha que deixar 24. 24. Para o próximo prefeito ter uma gordura, não passar apertos pelo menos os 3 primeiros anos, até colocar a casa em ordem. Né? Esse é o meu ponto de vista. Era assim que eu queria trabalhar. Né? Mas nós deixamos dinheiro, inclusive eu notei aqui, nós deixamos dinheiro para a creche do Olaria, o dinheiro para o Covid, né? Como eu falei, para uma eventualidade, para trocar a frota. Né?
e para lotar a farmácia de medicamento. Coisa que nós tivemos dificuldade demais, não só com o medicamento, mas com dinheiro, mas também com o fornecedor. O fornecedor, por exemplo, às vezes atrasava a entrega, a culpa era do prefeito. A gente pagava adiantado às vezes, o fornecedor atrasava, a culpa é do prefeito, a culpa é do secretário de saúde, né? Isso não é verdade, porque várias vezes aconteceu do Estado atrasar a entrega, o fornecedor atrasar a entrega, né? Tem muito disso, né? Infelizmente. Mas, como eu disse, deixamos a casa em ordem, todas as escolas reformadas, os 3 PSFs mais antigos, o do Zona Norte, o do Calcita e do Brasília, reformados e ampliados. Podem lá, quiser lá conferir, porque às vezes a gente vai no PSF do bairro da gente. Mas se vocês pudessem fazer uma visita no Zona Norte, lá no Esperança 1, Esperança 2, no bairro Brasília e no bairro Calcita, aqui próximo da minha casa, onde eu moro na roça, vocês vão ver, ampliados. Não tiraram a placa da reforma não, né? Ah, eu não sei. Eu não sei, vou falar a verdade. Não duvido, não. Denilson, eu ia pedir pro Douglas perguntar, é uma pergunta minha mesmo, né? Uhum. Ele falou que eu podia perguntar. Quando você foi entregar a prefeitura, você entregou ela melhor do que você pegou? Tipo assim, quando você pegou a prefeitura lá, a situação que ela tava, foi A nível de caixa. Isso, foi da mesma forma que você entregou? Foi superior, foi inferior? Nesse Pegou sentido. com déficit ou Não. pegou com superávit? Eu tenho que ser honesto. Eu peguei com superávit, né? De em torno de 6 milhões. Não chega quase 6 milhões. Mas o problema da lei de responsabilidade fiscal, que ela fala que você não pode deixar dívida, mas você pode deixar equipamento sucateado. Reclamou dos nossos equipamentos agora. Mas também deixou equipamento sucateado. Muito, mas muito mais. Mostrou a matéria. A matéria mostrou. Escolas todas para reformar. Entendeu? Poliesportivo aos frangalhos. Quadras mal cuidadas. Então tudo isso é dinheiro. Tudo isso é dinheiro. Você não deixa dívida, ele deixou um superávit em dinheiro, né? Mas aí eu vou à frente e volto atrás. Se foram dinheiros, foram recursos que chegaram no mês de dezembro. Ou seja, não deu tempo de gastar. Se tivesse tempo, tinha gastado. Uhum. Teve recurso que chegou dia 21 de dezembro, teve recurso que chegou dia 28 de dezembro. Então ele deixou quase 6 milhões de caixa mesmo. Agora eu estou deixando 18. 18 milhões. 14 só para fazer o que quiser. Não é obrigado a gastar 25% com a educação, não é obrigado a gastar 15% com a saúde, não é obrigado a gastar com folha de pagamento. Ele faz o que quiser com os 14 milhões. Né? Peguei, mas porque não deu tempo de gastar. Senão eu tinha gastado. Eu conheço. Tinha gastado o dinheiro todo. Né? Não deu foi tempo de gastar. Então, fica aí para as pessoas poderem avaliar. Né? Pegamos as escolas todas para reformar, PSFs, poliesportivo, quadras, enfim, carteiras para trocar, tudo isso no nosso mandato. Então, não deixou dívida, deixou o superávit, mas deixou muita coisa para se fazer. Sim. Eu quero perguntar de um assunto aqui. Um ano mais ou menos que foi a pandemia no seu governo, né? Porque começou lá em março, né? Uhum. Então de março até o dia 31 de dezembro foram 18 óbitos, correto? 16. 16, perdão. Aí sinal que tá ligado mesmo. 16 óbitos. E agora nós já estamos chegando 97. a 97. Estamos chegando a 100 97 já. 16, 81. 81 mortes em menos de 100 dias de governo, né? Mais ou menos 100 dias. Você fez na época, muita gente não gostou, fez barulho. Quando ele passava com o carro de som lá, o pessoal passava, né, com o carro de som. Fique em casa, não saia de casa e tal, né? A sirene tocando, o pessoal ficava até meio apavorado, parecia aquela sensação de guerra, né? E tal. Mas o seu isolamento, ele realmente foi funcional, ele funcionou. Ele foi pragmático, foram, se não me engano, 15 dias da primeira vez, né? E realmente deu resultados, os casos foram controlados e tal.
Como que você, a que você atribui? É problema da gestão na área da saúde, do prefeito, o conjunto, o comitê nomeado para lidar com a Covid, para ter chegado a esses níveis alarmantes, absurdos de casos? Lembrando que o atual prefeito não é prerrogativa deste mandato dele, ele já teve 2. E é uma característica forte dos governos dele acontecer epidemias, né? Acontecer surto de pessoas contaminadas, contagiadas. Por exemplo, em 2009, quando mais de 120 pessoas lá na Santa Casa de Arcos, né? Gemendo de dor lá com dengue, acometidas, e ele fazendo carnaval lá na Praça da Matriz. Acho que todo mundo lembra disso. Mesmo assim, ainda conseguiu ser eleito para um 3º mandato. Eu queria que você falasse para mim disso daí. Como que pode? O que você acha que está errado, que você fez diferente na sua época, o seu secretário de saúde, que era o Dr. João Júlio, fez diferente, que não está sendo feito agora? Tá. Na nossa época, a gente tinha umas dificuldades muito grandes. Por exemplo, a primeira coisa que a gente não sabia nada dessa doença. A gente estava no escuro porque ninguém realmente tinha conhecimento dessa doença. A gente estava apavorado porque não conseguia comprar máscara, você não conseguia comprar EPI, você não conseguia comprar, hoje que tem a vontade aí, que é teste, a gente não conseguia comprar. Se eu tivesse comprado, eu teria entrado para a lista de prefeitos corruptos, porque eles queriam um absurdo nos EPIs, nos respiradores. E a gente depois conseguiu, né? O preço foi muito mais barato e tal. Mas estava todo mundo assim muito preocupado, não sabia o que estava acontecendo. E a gente tomou as atitudes duras, né, severas, mas atitudes que deram um resultado. Né? A gente, sobretudo a SEMAD, né? A gente monitorava os casos diariamente. Não só as pessoas infectadas, mas todas as pessoas que estavam em volta. Ligava todos os dias. Ah, mas está muito caso, não tem jeito. Nós temos 13 PSFs. Quando eu entrei tinha 11, eu criei mais 2. De centralizar essas ações junto aos PSFs, porque as meninas do PSF, os médicos, as atendentes, conhecem de perto a população. Conhecem de perto a população, sabe. Então, você pega, nós fizemos uma conscientização pesada, sanitização, nós lavamos as ruas de Arcos, não só no centro. Com água sanitária. Tudo, com a sanitização bem feita, com produto adequado, né? Quase que diariamente, com o apoio das empresas. Né? Conseguia parceria? Conseguia parceria, né? Belocal, as empresas CSN, nós conseguimos respiradores, né? Nem é respirador, a palavra são outros monitores, do Banco Cicobi, Cred Arcos. Então, assim, nós tivemos, assim, pegamos os terceirizados, os funcionários afastados, que estavam sem trabalhar, colocamos todos na fiscalização. As empresas terceirizadas da cidade, a gente cedeu todos os funcionários para fiscalização, foram todos para vigilância sanitária. Monitoramento, lembro que teve um caso de um bairro aí que a pessoa, a mãe estava com Covid e ela foi trabalhar, a polícia foi atrás dela. A polícia foi atrás, não deixou, né? Era monitorado todos os casos, todas as pessoas em volta, todas as pessoas que estavam em volta da pessoa que estava doente, diariamente ligando. Rigor, né? Foi severo, mas a gente sabia que precisava tomar essa atitude. E criamos a ala da Covid lá no Hospital São José. Nós distribuímos máscara gratuitamente, nós distribuímos material de limpeza gratuitamente, cestas básicas, porque não estava tendo aula, a gente pegou aquelas merendas dos alunos e distribuiu para as famílias mais carentes. Era uma forma de a gente dar um auxílio, né, para as pessoas economizarem ali junto seu dia a dia. Né? O auxílio funeral não foi negado para nenhuma pessoa, a urna. Tá sendo, né? Eu não tenho conhecimento se está sendo negado agora, mas nós não negamos para ninguém na época. Né? O velório municipal lá, para não pagar para velar, né? A urna gratuita, a flor gratuita, o café gratuito, né? O traslado do corpo gratuitamente. Então, assim, foram ações que eu acho que não estou falando que é fácil, né? Não tem nada fácil, mas foram ações que deram resultado. Tendas ali na Caixa Econômica Federal para as pessoas terem um distanciamento e não ficar no sol.
né? Tendas para proteger, né? A gente teve essa parceria com as empresas, fomos referência, não só para a região, mas para todo o estado de Minas Gerais. Eu recebi ligação aqui do Brasil inteiro perguntando o que a gente estava fazendo. A gente tinha o maior orgulho de falar que a nossa cidade era a cidade que menos tinha casos. Porque um caso, pessoal, como eu digo, um caso, uma morte é importante, né? Porque não é 100 mortes que nós estamos infelizmente chegando ao número péssimo de 100 mortes, mas é uma pessoa que perdeu uma mãe, uma pessoa que perdeu um pai, uma pessoa que perdeu um irmão, né? Se você, Douglas, o nosso Leandro e o Diego aqui perde uma pessoa, não interessa se é 100, se é uma, é uma vida. É uma vida. A dor é daquela pessoa, entendeu? Então, assim, para nós aqui, eu vou ser honesto com vocês, Douglas, a gente tinha 16 óbitos, mas isso aí nem assim, era 16 dores, era 16 pessoas que, né, que não iam voltar mais e ia para suas casas. E assim, e a gente lutou muito para não ter nenhuma, né? A gente foi até ali, acho que não sei se eu não vou refletir bem, mas a gente foi até ali agosto sem nenhuma morte, depois o negócio deu aquela, né, aquela crescida. Porque eu vou fazer uma crítica aqui, o Douglas. A gente fez um lockdown à brasileira. Abre e fecha. Um lockdown eterno. Lockdown eterno, né? Esse vai e volta é o pior dos dois mundos. Porque ele nem resolve um lado e arrebenta com a economia, né? Uns locais eram duros, outros não eram. Eu tomava atitude dura aqui. Se a cidade vizinha tivesse livre, o vírus viajava. Exato. Né? Então, assim, às vezes faltou essa coordenação nacional para todas as cidades fazer assim, ó, nós vamos fazer um lockdown aqui de 15 dias, mas é todo mundo. Entre todos, né? E não tem desculpa. Em novembro a gente já ficou sabendo desse vírus. Em novembro, as pessoas, muita gente não acreditou. Novembro de 19. De 19, em novembro, né? Você fala, o que você faria? Eu fecharia tudo. Eu fecharia os aeroportos. Não deixava ninguém entrar. Fora. Navio, aeroporto, isolamento, não entrava. 15 dias, até passar a onda. Até passar o período de quarentena. Né? Então a gente fez um permanente lockdown. Né? A transmissão grande com custo alto. Porque cada cidade ficou de um jeito. Eu fazia uma coisa aqui, outra cidade fazia outra coisa ali, o vírus viajando. Então o que eu fiz aqui parece que foi tudo por água abaixo. Apanhei demais. Né? Mas nós fizemos um trabalho com todo respeito tão bem feito que rapidamente nós fomos voltando gradualmente às atividades em Arcos, porque o negócio estava controlado. Né? A gente tinha um orgulho de falar que tinha uma cidade vizinha nossa aqui que tinha mais do quase o triplo de casos nossos. Né? Hoje nós temos mais casos que essa cidade, e infelizmente mais óbitos que essa cidade. Então, assim, eu acho que precisa ter um pouquinho mais de humildade, né? Valorizar a SEMAD, que foi um grande feito que nós fizemos. Né? Nós já tínhamos conseguido, com o governo do estado, transformar a SEMAD, quando acabar a pandemia, Douglas, em SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar. Ao invés da pessoa ficar ali no hospital 3, 4, 5 meses, um ano no hospital, ela ia ser cuidada em casa. É mais barato para o município, mais barato para o estado. O estado entraria... Traz um conforto também. Traz um conforto, porque uma coisa que você disse, você matou. Uma coisa é você tá ali com barulho de hospital, barulho de equipamento, de aparelhos, sirene de ambulância chegando. Outra coisa é você estar na sua casa. Outra coisa é você estar ali perto dos seus filhos, perto da sua família, dos seus netos, né? Sendo cuidado ali na cama que você gosta de dormir. Entendeu? Aí a enfermeira vai lá na sua casa, o médico vai lá na sua casa. Ah, mas deve ficar caro. Não. Fica mais barato do que do jeito hoje. Então a gente conseguiu, né, a SEMAD transformar em SAD. O prefeito pode aproveitar isso. Né? Infelizmente, o que a gente tem notícia é que mudou todo a performance do negócio. Então, assim, isso não foi legal. Né? O Centro de Fisioterapia, como eu disse, foi julgado lá julgado fora, né, que era tão importante. A vacinação, eu conheço pessoas que foram para vacinação, ficaram sem ser vacinadas, não porque não tinha vacina, mas porque a vacina não estava lá. Falta de organização. Mas por quê? Olha a vaidade, Douglas. Olha o egocentrismo. Olha a vontade de aparecer. Se você faz descentralizada a vacinação nos PSFs,
As pessoas do PSF sabem muito bem quantas pessoas de 70 anos tem naquele bairro. Quantos senhores e senhoras de 70 anos. Quem tá Ó, acamado, nós vamos quem- combinar aqui. Cada hora em hora vai vir 5 pessoas. Não tem aglomeração. Mas na vida sanitária dá mais impacto político. É, dá pra dar tchau. Dá tchau. Dá pra tirar foto. Você te buzina, você tira foto. Você joga pra plateia. E Porque aí- o populismo só pensa em voto. E aparece na televisão. A câmera chega lá, focaliza. Nossa, olha só, todo mundo. Descentralizado nos 3 PSF, Douglas, ninguém vê a vacinação. Não. Aí não tem ibope. O egocêntrico, aquele que é vaidoso, aquele que só pensa no voto, ele quer aparecer. Aonde que tem mais visibilidade? Onde passa mais carro hoje? Sanitária. E tem espaço pra É. fazer, Aonde- né? Porque o hospital de campanha, nós temos 2 PSF, vou dar exemplo de 2 que eu tô lembrando aqui agora, que são organizados, que dava para fazer um hospital de campanha descentralizado lá. Planalto e Jardim Bela Vista. Por que não lá? Por que na cidade, no centro da cidade, hospital de campanha com faixa? Para aparecer, para julgar para a plateia, porque pensa só em voto. Eu não fiz isso. E muita gente me critica, você fez errado. Você trabalhava calado, mineiro comendo pelas beiradas. E na política não pode ter mineiro comendo pelas beiradas. Na política você tem que divulgar. A galinha, por que a galinha vende o ovo da galinha e não vende o ovo do pato? Porque a galinha canta. Eu fui culpado, recriticado por isso. De fato, e o pato é na calada mesmo. E o pato é calado, né? Interessante Então, isso aí, pessoal, viu? com todo respeito, né? A vacinação nos PSFs é mais ordeira, ela é mais eficiente, não vai faltar vacina, porque às vezes não levou lá pro Ninguém drive-thru, fica sem. ninguém vai ficar ali esperando em fila, mas não dá ibope. E tem a questão dos acamados ali, né, também, que e o pessoal de comorbidades, Exatamente. o pessoal do posto de saúde já sabe quem é quem ali. Agora, você que não tem carro, às vezes você tem um carro, mas você trabalha e não tem quem leva sua mãe para vacinar. Exatamente. Não tem Mas no tenta, posto de saúde está do lado da casa dela. É. No posto de saúde está do lado da casa dela. Pode, Não, mas eu quero, inclusive, mas ir na eu quero ibope. O hospital de campanha tem que ser no lugar mais central da cidade, porque eu quero falar que eu estou fazendo alguma coisa. Entendeu? Então, assim, esse egocentrismo, esse populismo é que dá nos nervos. Sim. Dá nos nervos. E quem está perdendo com isso é a cidade. É a cidade de Arcos. Entendeu? É a cidade de Arcos. Então, assim, não somos melhores do que ninguém. Mas uma pessoa me ligou, Denilson, você podia ajudar e tal. Não. Se eu for convidado a ajudar, eu vou ajudar. Agora, eu vou oferecer para ajudar? Eu vou oferecer? Pra Não depois pega ainda bem. falarem que Não. você tá... Se me chamar, falou, Denilson, que ó, você quer participar do comitê? Nós queremos que você ajude a gente no comitê. Eu vou lá com o maior prazer, não cobro R$1. Por causa do povo de Arcos. E não quero louro, não. O Denilson veio pra cá, ajudou a resolver. Não. É a administração municipal que está resolvendo. É a gestão que está resolvendo. Então, oferecer eu não vou. A pessoa me criticou, você tinha que oferecer. Eu falei, não, isso é coisa de... Isso aí não é nem de política, não. Isso é até questão de antiético. antiético. Você parece que você tá querendo. Você não aceitou a derrota, tá querendo voltar para lá. Você tá querendo compartilhar do poder ali, estar próximo do poder, das benesses do poder. Não, isso eu não faço. Mas se me convidar, queridos, nós vamos precisar de ajuda. Ó, vou ser humilde aqui, estão batendo cabeça nisso aqui e tal. Não que eu saiba, porque eu tenho que agradecer muito a população de Arcos que ajudou muito, o comitê que ajudou muito, as pessoas, né, os médicos que ajudaram muito, as equipes de enfermeiras, da Santa Casa, do Hospital Municipal, do Hospital Municipal, dos PSFs. Então, assim, a gente tem que agradecer, né, a FUMUSA, né, os profissionais da saúde, mas estão cansados. Né? Estão cansados. Não se pode abrir um CTI, né? Um CTI e não contratar mais pessoas para ajudar e deixar as pessoas que estão aqui sobrecarregadas. E muitas dessas pessoas, às vezes, não têm a habilidade de um CTI. Não é que não queira ter, mas não teve a experiência num CTI para poder entubar, às vezes, corretamente uma pessoa. Né, para poder fazer aqueles primeiros atendimentos, aquele primeiro atendimento ali eficiente para salvar a vida das pessoas. Com o hospital de campanha no centro, várias pessoas deixaram de ser atendidas, não foram porque ficaram com medo. Ficaram com medo de ser infectadas. Às vezes a pessoa estava sentindo dor, com sintomas, preferiu tentar passar a dor em casa, que os sintomas passassem em casa para não correr risco. E muitas dessas pessoas morreram.
Porque a hora que chegou, ficou com medo, a hora que chegou já era tarde. Né? Ficaram com medo de ir, por exemplo, lá pro lugar e ser infectado. Gente, uma das coisas mais bacanas que foram criadas pelo Fernando Henrique chama-se PSF. A saúde da família, as ações descentralizadas, os agentes comunitários de saúde conhecem a população do bairro delas ali, daqueles bairros que ela atende, na palma da mão. Ela sabe o remédio que a pessoa toma. Ela sabe o problema de saúde que aquela pessoa, a dose. Eu vou pedir licença. Desculpa. Não, tá certo. Eu vou pedir licença porque é o seguinte, eu tô recebendo a informação aqui que o celular que nós estamos transmitindo vai descarregar em 10 minutos. Então nós vamos paralisar, porque de qualquer maneira vai parar porque vai descarregar. Nós vamos paralisar, mas nós já vamos voltar. Em outro celular. Em outro celular. Ninguém. É Tem coisa como rápida. colocar um... Não tem. É Qual coisa que é esse? rápida. O seu celular não tem entrada para... Você trouxe o carregador? Não? Então pronto. Então vamos fazer o seguinte. O pessoal já tem extensão. o pessoal vai acompanhar porque o bate-papo tá bom. Então vamos fazer o seguinte, é porque no próximo bloco, então, vamos Ótimo, colocar aí. bloco. No Vamos próximo comerciais. bloco, nós vamos abrir para as questões do público, que o público quiser fazer. Mas aí eu quero lançar uma pergunta para o próximo bloco para você. Eu já quero deixar duas questões que eu quero abordar aqui. Eu quero falar sobre, primeiro, o atual prefeito, né, ele usou para a campanha, para ele se eleger, ele usou a questão da Vina, atacava a Vina o tempo inteiro e tal. Hoje a cidade não tem a Vina, a cidade está suja, a cidade está cheia de gente reclamando em diversos meios de comunicação que o lixo está na rua lá, que não tem gente para pegar, para recolher. E as pessoas estão com saudade da Vina. Então agora, o que era uma revolta, agora é saudade. E a outra questão também, no único debate que os dois apareceram, porque o outro fugiu, foi... O Denilson usou uma estratégia. Eu acredito que quando as pessoas estão ali debatendo, seja uma estratégia. Ele usou uma estratégia de ataque. Ataque, assim, de mostrar as coisas erradas que o baiano já havia feito, que não é segredo para ninguém, muito menos para a promotoria. E ele, nisso daí, muita gente talvez tenha pensado assim, eu acho que você batendo fez com que as pessoas sentissem dó dele, sentissem pena. São essas duas questões que eu queria saber, né, se aquela estratégia dele foi a mais certa a se tomar, tal. Isso nós vamos abordar então no próximo bloco. Vamos trocar de celular e já a gente volta. A gente volta já.